Muito bem, queridos, aqui é a professora Amanda Costa e eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre neuroquímica, né? Principalmente nessa questão do controle da ansiedade. Bom, vamos lá, gente. Primeiro, tá? Eu quero que vocês entendam que o nosso cérebro, de modo muito didático falando com vocês, ele tem a função de nos manter vivos e nos manter num estado confortável. Isso é fato conhecido, né? Nosso cérebro quer que a gente sobreviva. E o que acontece, né? Dentro desse estado confortável, quando a gente tem a liberação de alguns neurotransmissores, como endorfina, serotonina, dopamina, anandamida, a gente tem um aumento da sensação de bem-estar e diminuição dos níveis de estresse. De igual modo, quando a gente passa, né, por uma situação de ansiedade, de medo, de nervoso, de preocupação, a gente tem aumentado os níveis de cortisol. Uma vez que os níveis desse hormônio são aumentados, e por que eles são aumentados? Porque quando eu estou ansiosa, quando eu estou preocupada, eu entro num estado de alerta. E o cortisol tem, entre as funções, né, as demais funções, tem também essa função, me colocar em estado de alerta, naquele estado de luta ou fuga, tá? Com os níveis de cortisol aumentados, eu tenho essa necessidade de estar, eu fico mais irritadiça, é um hormônio catabólico, eu tenho dificuldade para dormir se esse aumento é crônico. Então, se eu estou preocupada o tempo todo, eu tenho, né, esses níveis de cortisol constantemente sendo aumentados, eu tenho dificuldade para dormir. E por quê? Porque o meu estado de alerta, ele precisa estar aumentado, né? O que está acontecendo? Uma situação de perigo. Só que muitas vezes, né, essa situação de perigo, ela é inexistente. Ela é criada pela nossa cabeça. Ou, muitas vezes, ela não é criada, mas ela é supervalorizada. Nosso dia a dia é muito comum. A gente tem um aumento da preocupação, a demanda dos afazeres. Então, a gente está fazendo uma coisa, já está preocupado com outra, preocupado com o que pode acontecer. Esse nível de ansiedade aumentado, tá? Sinaliza para a nossa fisiologia um estado de perigo. E aí, os níveis de cortisol aumentam. Diante disso, tá? O nosso corpo, o nosso cérebro, ele tende a buscar maneiras de reorganizar essa fisiologia que está alterada. E por quê? Porque não é saudável, não é confortável que eu fique constantemente com essa elevação do cortisol. Lembra que eu disse? O cortisol, ele me mantém em alerta, ele é catabólico, ele aumenta sim esse meu estado de irritação, de preparação para o perigo. E isso não é saudável a longo prazo. Então o meu cérebro, ele vai buscar maneiras de liberar esses neurotransmissores que eu falei anteriormente, dopamina, serotonina, anandamida, endorfina, para me trazer essa sensação de bem-estar. E quem nunca passou, né, por aquela, tô tão nervosa, tô ansiosa, tô ansioso, preciso comer alguma coisa. Eu tenho que comer alguma coisa. Muitas vezes, né, esse estado de eu preciso comer alguma coisa é uma tentativa do nosso cérebro de, através da glicose, que é liberada na corrente sanguínea pela alimentação, porque quando a gente está nesse quero comer alguma coisa, o que a gente normalmente quer comer? Não é a salada. Já parou para pensar nisso? Ai, se eu não comer um pé de alface agora, mas eu vou ter um negócio. Normalmente não é isso. Normalmente esse desejo vem por algo doce ou por uma massa, porque é a lembrança do nosso cérebro de liberação de glicose rápida, glicose chegando mais rapidamente. A glicose é fonte de energia para o nosso cérebro e eu tenho essa liberação desses neurotransmissores que estão relacionados a prazer e bem-estar e que são muitas vezes, né, moduladores desse estado de estresse. Quem nunca ficou ali aborrecida ou muito preocupada? Parece que a gente come ali, vou dar um exemplo, né, aquela caixa de chocolate. Agora eu consigo pensar.
É porque esses neurotransmissores foram liberados e a gente tem uma regulação aí do nosso nível de estresse. Tá? Mas é claro, o que vai acontecer? A minha ansiedade continua, a minha preocupação continua, certo? E, obviamente, o meu nível de cortisol volta a subir, mas o meu cérebro, que já está com aquele caminho traçado, vai sinalizar novamente para quê? Você precisa de glicose, você precisa de glicose, você precisa de glicose. E eu começo a ter vontade de comer aquelas coisas. Já percebeu que às vezes a gente pensa, né? Ah, é o gatilho, aquela situação foi o gatilho para eu ter quase uma crise de compulsão. Na verdade, esse gatilho a gente entende como uma descompensação hormonal. Alguma coisa te estressou, né? Seja ela externa ou interna, o teu nível de cortisol aumenta e o teu cérebro, como estrutura que quer te manter vivo e de maneira confortável, porque a gente não foi feito para estar em estado de agonia, em estado de sofrimento, daí aquele termo zona de conforto. Por que a gente sempre quer, sim, ficar na zona de conforto? Porque é o nosso estado mais confortável, né? Então, o teu cérebro novamente sinaliza para o que ele conhece como caminho para a liberação desses neurotransmissores, tá? Então, uma vez que eu entendo que tudo isso é um cenário fisiológico, eu consigo compreender, ter clareza sobre a necessidade também do controle da minha ansiedade. Porque agora eu já estou entendendo que um quadro ansioso, um quadro de preocupação intensa, vai alterar a minha fisiologia. E aí essa neuroquímica vai entrar em ação. E muitas vezes, se eu não tiver clareza do processo, vai começando, né, uma questão que pode comprometer, inclusive, a minha saúde. Tá, professora, mas quando isso acontecer? Tem hora que eu não me controlo realmente, né? Eu sinto que eu tô estressada. E aí, obviamente, eu preciso relaxar e vem comida à minha mente. Eu preciso comer alguma coisa. Quando você entende que isso é uma estratégia do seu cérebro querendo controlar esses níveis, você pode usar outras fontes que também vão liberar, tá? São fontes capazes de liberar esses neurotransmissores. E uma dessas fontes é o exercício. Sim, o exercício físico, principalmente com uma intensidade maior, ele tem forte colaboração, forte participação na liberação desses neurotransmissores. Que exercício, professora? Pode ser até uma dança. Uma dança que você faz em casa. Bota ali sua música preferida, vai fazer uma dança. Tem uma corda? Vai pular uma corda. Tá muito irritado, tá sentindo que o nível de cortisol tá muito aumentado? Vai fazer uma boa caminhada. Isso tudo colabora para que esses neurotransmissores sejam liberados. Num primeiro momento, você vai falar assim, isso não resolve. Porque é verdade, não são liberados na mesma magnitude quando a gente tem um consumo de glicose elevado. Porém, se você constantemente fizer isso e entender que não vai dar ao seu cérebro o que ele quer de imediato, essa neuroplasticidade, ela vai ser modificada. E com o tempo, o seu cérebro percebe que ele tem outro caminho para conseguir essa liberação de neurotransmissores. E aí, cada vez menos, se você se mantiver constante, você vai ter diminuída, né, essa ânsia pela comida. Agora, o que é fundamental? Que a gente entenda o que causa. E como esse desafio, né, tá trazendo muita clareza, inclusive para mim, a gente precisa usar essas ferramentas para ter o controle da ansiedade, para que o nível de cortisol não aumente e eu não precise, de maneira breve, ser retirada desse estresse, desse estado. Mas se acontecer, eu preciso ter clareza que outras maneiras podem ser utilizadas para que o meu cérebro tenha essa liberação desses neurotransmissores. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a olhar para o exercício físico como uma maneira de controle do estresse.
A gente vai pegar essas ferramentas que esse desafio está trazendo com tanta maestria, vamos controlar a nossa ansiedade. E caso alguma coisa ainda saia do controle, eu sei que eu tenho no exercício físico, qualquer exercício físico, uma ferramenta aliada para aumentar esses neurotransmissores que vão me trazer uma sensação de prazer, bem-estar, uma nova maneira de ver a vida, tá bom? Então a gente precisa começar a introduzir uma dança, um pula-corda, um caminhar, um alongamento durante o dia na nossa rotina, como maneira estratégica de modular a nossa neuroquímica. Gente, eu espero de verdade que essa fala traga, clareza para vocês. Está sendo um grande prazer participar desse desafio junto com vocês. Beijo no coração de vocês, tá, queridos?